Aqui para apresentar mais uma sessão do nosso querido Cineclube, que é uma ação promovida pelo Instituto Ecos. O Instituto Ecos é uma organização sem fins lucrativos voltados para a atuação em 3 pilares estruturais: educação, cidadania e cultura. E desde o início das nossas atividades, vem desenvolvendo um projeto institucional intitulado Ecocine, que constitui na produção de um evento dedicado à exibição de curtas-metragens voltados para a área ambiental, cultural e de políticas públicas no modelo de cineclube. Esse cineclube já realizou mais de 20 edições ao longo dos anos e tem se tornado um espaço público de acesso gratuito, onde, além da exibição das peças audiovisuais, também promove debates com convidados especiais para constituírem uma mesa sobre o tema de cada edição. Como a sessão é gravada para ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, vamos colocar, como eu já disse, aqui no chat do Zoom, um link com a autorização do uso de imagem das pessoas que estão participando da sessão e que servirá também como uma lista de presença. Gostaria de pedir que todos assinassem digitalmente, é rápido e bem prático. Tudo bem? Nesta edição, iremos exibir o curta-metragem Vidas Entregues, do diretor Renato Prata Biar, que retrata a vida de entregadores de aplicativos. E para compor nossa mesa de debate com a temática da precarização do trabalho, iremos contar com a presença de 4 ilustres convidados. O primeiro deles é o Renato Prata Biar, ele é cineasta e historiador, pós-graduado em filosofia, diretor dos filmes Vidas Entregues, que será exibido hoje em nossa sessão do Ecocine, Luto que Segue, Incluídos e Saúde Sem Máscara, que este ainda vai ser lançado pela Fiocruz. Daí um oi pro pessoal, Renato. Renato, você está mudo. Essa é a... Bom, boa noite aí a todas e todos. Quero agradecer aí o convite, né, para o Instituto Ecos aí. Espero que a gente tenha aí um debate proveitoso, né, e estou à disposição aí para ouvir as críticas, os comentários, responder perguntas, enfim, vamos bater esse papo aí, vamos aproveitar esse momento, né, que é importante a gente ter esses espaços para falar, principalmente em relação ao mundo do trabalho, né? Ótimo. Também vamos ter na nossa mesa, né, debate como representante dessa classe, né, de entregadores, a Laísa Luma, que é natural de Cajazeiras, atualmente mora em João Pessoa e trabalha como entregadora autônoma, desvinculada dos aplicativos de entrega. Dá um oi aí pro pessoal, Luma. Isso, boa noite, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite. É sempre importante a gente estar falando sobre direitos trabalhistas e tudo mais. Obrigado, a gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite. Também teremos o Eduardo Varandas, ele é procurador do trabalho, professor universitário, cineasta, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba e membro da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo pelo Ministério Público do Trabalho, entre várias outras coisas, né, Eduardo? Dá aí um oi pro pessoal. Oi, galera, tudo bom? Eu acho muito importante a gente debater isso. E aí o Instituto está de parabéns. É um prazer enorme estar aqui com vocês e estou aqui para colaborar. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Edu. Seja bem-vindo, todos vocês. E por último, e não menos importante, como membro representante do Instituto Ecos, teremos Sayonara Andrade. Ela é formada em Química pela Universidade Federal da Paraíba, professora da mesma instituição de ensino e membro voluntário do Instituto Ecos. Dá um oi aí, Sayonara. Oi, gente. Boa noite. Que bom ter vocês aqui para um assunto tão importante. Então, agradecer os debatedores que estão aí disponíveis e sejam bem-vindos e aproveitem o filme e a temática. Obrigado. Eu que novamente agradeço a presença de vocês, de terem aceitado esse convite para bater esse papo com a gente. Também queria agradecer a todo mundo que está aí nos acompanhando de casa, né? Nesse momento de pandemia. Eu sei que
muita gente já não aguenta mais esses eventos online, mas eu acho que é muito importante a gente tirar esse tempinho da nossa rotina para discutir assuntos relevantes, principalmente para a nossa sociedade. Então, acho que o Ecocine, principalmente, tem essa função como projeto social. Então, a dinâmica do nosso cineclube é o seguinte: agora que eu fiz essa apresentação, nós iremos exibir o filme Vidas Entregues, do Renato Prata Biar, e logo depois vai ter uma fala inicial com os debatedores, cada um vai ter entre 5 a 7 minutos, para falar um pouco sobre o assunto, sobre suas experiências pessoais, sobre o filme também, e logo depois a gente abre essa discussão para o público e vamos continuar essa conversa aí até mais ou menos umas 10 horas para falar um pouco mais sobre a temática, sobre o filme e trocar um pouco, né, nossas experiências, que eu acho que nesse momento de pandemia e que estamos isolados é muito importante. Então, eu peço que todos coloquem agora, no momento da exibição do filme, os seus microfones no mudo, e se puderem também e quiserem fechar a câmera, né, que ajuda um pouco na conexão. E eu queria desejar para vocês agora uma ótima sessão. Espero que gostem do filme. É um filme muito bonito e muito importante. E vamos lá. Bom, pessoal, nosso filme chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. O filme também está disponível no YouTube, tá, pessoal? Só dá uma procurada lá, Vidas Entregues. Sei que dependemos muito da questão da internet, né? Desses eventos. Eu não sei se foi satisfatório aí a transmissão do filme, mas quem quiser reassistir, podem ir lá que está disponível no YouTube, tá bom? Então, para começar nosso debate, né? Espero que todos tenham gostado do filme. Filme legal, muito importante aí, que discute questões bem interessantes, principalmente na nossa situação, né? Dessa pandemia, desemprego alto, essa questão dos aplicativos tem sido entrado com muita força na nossa realidade de estar isolado, né? Então, é sempre bom a gente estar discutindo esse tipo de assunto. Então, para começar o nosso debate, eu queria convidar o Eduardo Varandas para falar um pouco aí sobre a temática, sobre o filme, as impressões dele do filme, as experiências que ele tem nesse setor dos direitos trabalhistas, né? Eu acho que vai ser muito importante aí para começar o nosso debate. Fala aí, Eduardo. É uma coisa muito preocupante para o Ministério Público do Trabalho. Antes de falar sobre o filme, eu vou falar da realidade que o filme retrata, não é? Essas novas relações de trabalho baseadas no que a gente chama em direito do trabalho de sharing economy, que é quando o risco do empreendimento, o risco da atividade é distribuído tanto pelo empreendedor como pelo trabalhador. E, obviamente, como o trabalhador é o elo mais fraco dessa cadeia produtiva, ele arca com ônus pesados sem nenhuma garantia trabalhista de feedback. É uma relação jurídica relativamente nova e, lamentavelmente, a maioria dos tribunais entende que ela não está protegida pela CLT. Por isso que os trabalhadores no filme reclamam muito, mas a gente não tem carteira assinada, o meu sonho é carteira assinada. Quando se fala carteira assinada, é um trabalho regido pela CLT. O grande problema é que a CLT traz uma definição de empregado superada, que é aquele trabalhador que trabalha de forma habitual, onerosa e subordinada. Na sharing economy, que é essa também chamada de uberização do trabalho, quando se fala através de aplicativos, o que nós temos, na verdade, é uma pseudo-autonomia do trabalhador. Ele adere ao aplicativo, é um contrato de adesão, mas, em tese, eu digo em tese porque, na verdade, a gente tem uma coisa chamada subordinação estrutural
mas eu não queria entrar para não ficar muito técnico nas perguntas, na conversa, a gente pode até desenvolver sobre isso, mas o que acontece, em tese, é que ele pode se desvincular quando quiser, fazer as entregas quando quiser. Então, essa liberdade, ela não é reconhecida pela CLT como um elemento de subordinação, embora eu tenha uma visão completamente diferente dos tribunais. Tanto é verdade que 79% das ações movidas por esses entregadores para reconhecer o direito trabalhista contra as empresas, 79% em primeira instância não tiveram reconhecimento. E em segunda, em 2019, 100%. Ou seja, a gente está diante de um fenômeno novo, com tribunais despreparados para avaliar essa questão trabalhista. E é uma questão tão séria que são 4 milhões de pessoas que trabalham para essa plataforma no Brasil. Tá? E cerca de 52% dessas pessoas trabalham todos os dias na semana e 25,4% trabalham 5 a 6 dias na semana. Então, nós temos uma situação preocupante. Acho que o filme retrata muito o anseio do trabalhador de se enquadrar numa zona protetiva maior do direito. Se diz muito que esses entregadores de aplicativos, o e-delivery, está numa zona escura ou no limbo do direito, porque não existe nenhuma regulamentação efetiva da sociedade. E aí que eu acho que é o grande e importante papel do cinema como interlocutor social para provocar debates dessa ordem. Qual é a disfunção que existe nos tribunais de não reconhecimento de vínculo ou uma disfunção da legislação de não proteger esses trabalhadores? Mas há uma disfunção, porque os indivíduos eles não têm nenhum direito trabalhista assegurado, não tem limitação de jornada, na maciça maioria, sofrem uma situação assediante pela própria estrutura do aplicativo. Então, veja, nós estamos diante quase, estou dizendo quase, de trabalho degradante, que se assemelha pelo Código Penal a trabalho escravo. Então, parabéns pela temática do filme, parabéns pelo roteiro desenvolvido. Os depoimentos foram muito, muito importantes para mostrar para quem assiste a obra de que isso precisa ser cobrado dos nossos legisladores. Nós temos, pela Constituição Federal, competência exclusiva da União legislar sobre o direito do trabalho. Então, seria a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E, no entanto, não há essa preocupação. Nós estamos passando hoje pelo cenário inverso, o cenário de desregulamentação do trabalho. Os nossos legisladores entendem que o trabalho é excessivamente regulamentado, quando o filme nos apresenta uma situação completamente oposta, de desproteção, de abandono do Estado, de desregulamentação, de não fiscalização, exatamente porque não há vontade política em fazer o que o direito do trabalho sempre fez, que é, mais ou menos, o balanceamento de forças entre a força de trabalho e o capital. E aí, só para encerrar, porque eu sei que esse primeiro momento é bem rápido, eu queria citar a máxima de Le Cordaire, que se aplica, é um dos lemas de direito do trabalho, que se aplica muito ao caso do filme, que é entre o rico e o pobre, entre o forte e o fraco, entre o opressor e o oprimido, é a lei que liberta e é a liberdade que oprime. Então, eu acho que é isso exatamente que o filme retrata. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dodo. É muito bom ter esse primeiro momento assim para a gente entender um pouco mais dessa questão legal, né, do trabalho. Sim, eu queria dizer que, né, estamos nesse momento de férias e muita gente até me procurou querendo participar do debate, mas infelizmente não ia poder. Mas ele estará disponível no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Então, quando terminar aqui, a gente vai pegar a gravação do nosso debate e deixar disponível no YouTube. E também queria dizer que quem está nos acompanhando pode ir já mandando suas perguntas no chat, que posteriormente, depois dessa fala inicial, a gente vai voltar a elas com os debatedores, tá bom? Então, eu queria passar agora a palavra para a Luma, né, que é aí a nossa representante como entregadora autônoma
e acho que ela tem muito aí a nos falar aí. Pode falar, Loma. Você está mutada. Você está no mudo. Isso. Pronto. Boa noite para quem está chegando agora também. Pois é, um ótimo trabalho do Renato Prata, é importante, sempre importante, e a gente tem que fazer mais mídia em cima disso, já que já está acontecendo esse desmonte, né? Como um desmonte, assim como tantos outros sistemas. O Eduardo ele veio bem técnico nisso, mas como os aplicativos já vinham, as plataformas já vinham acompanhando a crise econômica antes mesmo da crise sanitária que a gente ainda vive, e os outros sistemas, várias outras portas fechadas, faz com que as pessoas não tenham escolha mesmo. A gente não tem escolha, foi basicamente que a maioria das pessoas que estão trabalhando com aplicativo estão fazendo, não é por uma autonomia, não é por um plano de carreira ok, é mais por desespero mesmo, por falta de opção, e as pessoas têm um recurso que tem e transforma de alguma forma, transforma em trabalho, né, para ter a sua remuneração. Eu, por exemplo, tenho uma moto, e outras pessoas que têm bike, e outras pessoas que nem bike têm, como mostra muito bem. Foi uma sacada legal do diretor colocar aqui, nem o recurso tem, nem um básico que seria a bike, e algumas pessoas têm. Então, é desesperador, assim, porque as pessoas ficaram totalmente sem recursos, vários outros sistemas, vários outros empregos e outras oportunidades se fechando, e, em contrapartida, essa ascensão das plataformas levando a milhares e milhões de pessoas a aceitar essa precarização, essa terceirização, e a gente, por causa desses impasses aí legislativos, a gente perdeu completamente nossos direitos. Muito obrigado pela fala, Luma. Obrigada também. Massa, assim, ter essa... Depois eu vou fazer umas perguntas a você, mas vamos continuar aqui o nosso debate. Queria chamar a Sayonara agora para falar um pouquinho, dar essa palavra inicial sobre o filme, sobre a temática. Boa noite, né, gente? Acho que a gente já falou aí inicialmente, mas eu queria trazer alguns pontos que eu acho que um dos pontos importantes que me levaram, inclusive, a refletir, né? Quando o Daniel falou sobre a temática, se é essa ou não, e que nós, do Instituto Ecos, discutimos bastante questões ambientais, eu pensei, nossa, ele falou, será que tem a ver, né? E eu pensei, nossa, tem tudo a ver, a gente sempre defendeu tanto o uso de bicicleta, né? O uso de bicicleta tinha essa temática do apelo ambiental muito forte, né? Que traz aí uma salvação, tanto em termos de preço, que é muito mais viável, vamos dizer assim, quanto em termos de poluição. Então, tinha uma temática ambiental, que eu digo, bonita, né? Para a gente trazer para a sociedade. E, de repente, a gente transforma algo que seria o nosso objeto de transformação na sociedade e, mais uma vez, no sistema capitalista, transforma isso em algo que a palavra é que escraviza o ser humano. Então, acho que isso é um ponto importante assim de enxergar, né? E num momento onde as coisas já estavam difíceis, que era a questão do desemprego. Então, nada mais... Eu até falei, nossa, o filme discute uma coisa tão atual, né? A gente estava aí, a pandemia tão atual, e, de repente, esse boom de desemprego faz com que as pessoas passem a pegar a bicicleta para uma coisa que
deveria ser bom, mas foi ruim, entende? Porque para elas não traz esse significado. Traz um significado, de fato, de precarização. Então, a primeira coisa disso é que, ou seja, foi por uma necessidade de renda, né, inicialmente. Aí, acho que uma coisa legal que eles colocaram, que o Renato colocou lá, né, é que as pessoas tinham riscos, né, riscos diariamente. E aí, eles falaram muito de risco de acidente, mas se a gente lembrar que a gente está na pandemia, né, essas pessoas estavam o tempo inteiro transitando lá fora. E em nenhum momento elas foram. Isso foi questionado, né? A saúde delas. Então, esse também é um ponto que eu acho que é importante de lembrar. Por fim, como a própria aluna falou, né? Chama a atenção quando eles dizem que alugam a bicicleta. Eles não têm o objeto de trabalho que eles estão trabalhando para uma empresa. Uma empresa com nome de startup inovadora. Sabe? Esses dias eu até escutei eu vi uma chamada assim, se todo mundo é sustentável, né? As empresas grandes, aquele nominho agora que usa ESG, então por que o mundo está tão bagunçado? Então, me parece que esse nome de empresa inovadora que surge aí com essa palavrinha bonita de startup, está longe de ser algo que traz para o mundo, de fato, uma transformação e inovação. Né? E em nenhum momento pensa aí com relação à humanidade mesmo, eu falaria. E, por fim, eu acho que o Daniel vai perguntar, né, no final, mas em algum momento a gente falou aqui, não sei se foi na fala de Eduardo, sobre a questão de união, né, de cooperação. Acho que alguém perguntou, não, mas acho que o Eduardo perguntou se havia uma cooperativa, uma associação, e essa é uma dúvida que até eu tenho, porque não estou nesse, como é que eu posso dizer, no mesmo ambiente para responder, né? Mas eu não sei como essas pessoas poderiam, depois, Daniel, se você puder falar um pouco para a gente, e o Eduardo, né? Como essas pessoas podem se organizar para trazer à tona um movimento que fale sobre as necessidades e as demandas dessas pessoas, né? Que são tão claras para nós, mas que não parecem ser tão claras para essas empresas. Então, acho que termino minha fala com essa pergunta. Ótimo. Massa sua provocação, Sayonara. Muito bom que você trouxe aí, inclusive com essa questão ligada ao meio ambiente, né? Essa ressignificação, né, da bicicleta. É uma coisa que é bom a gente estar sempre pensando. Então, vamos terminar aí nosso primeiro momento aí com as palavras do nosso diretor, Renato Prata Biá, e fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho, sobre como foi essa experiência dessa gravação. Bom, para quem chegou agora aí, boa noite novamente. Então, cara, esse filme, ele é um trabalho de conclusão de curso, um curso de direção cinematográfica que eu fiz na Escola de Cinema da C. Ribeiro, né? E a minha intenção, desde sempre, quando eu decidi fazer cinema, já era trabalhar com essas questões do mundo do trabalho, né? Dar essa guinada, assim, porque o cinema se afastou muito do mundo do trabalho, na realidade. Tem poucos trabalhos referentes a isso, né? E, assim, meio que contraditoriamente, o cinema, a primeira imagem cinematográfica, considerada a imagem cinematográfica, que é dos irmãos Lumière, final do século XIX, é a saída de fábrica. Né? Ele posiciona uma câmera em frente à fábrica, que era deles mesmos, e filma os trabalhadores saindo. Então, assim, meio que o cinema começa
as imagens dele com trabalhadores, mas vai se afastando do mundo do trabalho, né? E aí o mundo do trabalho vai ficando meio que como um pano de fundo, algo ali mais quase que como um cenário apenas, né? E aí as relações pessoais, né? Relacionamentos amorosos ou outras coisas mais é que vão, né? Familiares, religiosos, etc., que vão ganhando protagonismo das histórias e dos temas, né? Nos filmes. E não que não tenha que ser feito, né? Sobre isso, é óbvio. Todos os temas podem ser trabalhados, né? Mas não dá para abandonar o tema central da vida, que é o trabalho, né? Ninguém vive, né, sem o trabalho, né? E quando eu falo isso, estou falando de emprego, não, estou falando de trabalho, porque emprego já é uma relação, né, dentro do capitalismo. Então, assim, aí eu decidi fazer, né, esse filme exatamente porque era uma categoria que estava entrando, né, numa visibilidade muito grande já, né? Já estava muitas pessoas falando e estudando o tema, né? E eu fui elaborando essa ideia, né? Na época eu trabalhava aqui no centro da cidade, no Rio de Janeiro, e aí sempre que eu saía para almoçar ou quando eu já acabava meu horário de trabalho e ia embora, eu dava uma parada ali no centro da cidade, nos pontos que eu já sabia que eles ficavam mais aglomerados ali e tal, e ia conversando com eles, fui fazendo esse trabalho de campo, né? Procurando primeiro conversar e tal, e ver quem estava também disposto a fazer, né? E foi a sorte minha, assim, encontrei o Fabrício, né? A Bianca e eu sou péssimo com o nome, o Vitor, né? Que foram assim 3 entrevistas maravilhosas, assim, 3 pessoas também maravilhosas. Então a gente fez o filme ali no centro da cidade mesmo, né? A entrevista foi ali com ele, só a da Bianca, que não foi porque a Bianca trabalha na Zona Sul, mas era muito importante também que tivesse uma mulher, porque são muitas mulheres que trabalham também como entregadoras, né? Então era necessário isso, né? E assim, o filme foi em 2019 que a gente fez, começamos mais ou menos os trabalhos em agosto, julho, agosto, por aí, e concluímos, né, ou melhor, colocamos o filme no YouTube no final de dezembro. E coincidentemente, assim, foram meses antes de começar a pandemia, né? Ainda não estava, se falava nisso ainda, mas ainda não era considerado uma pandemia ainda. E quando veio a pandemia em 2020, né, em março, foi decretado, né, mais próximo de abril ali, aí o protagonismo dele só aumentou, né? E aumentou muito o número também desses trabalhadores. Eu lembro de ter ido ao centro da cidade algumas vezes, ainda no início da pandemia, e, cara, era assim, a olhos vistos, um número muito maior, exatamente, que aí começa a questão do desemprego, né? As lojas fechando, o pequeno e o médio comerciante fechando as portas e aquele desespero das pessoas que tinham que ficar em casa, mas não tinham condições de ficar em casa, porque não basta dizer que tem que ficar em casa, tem que dar condições para as pessoas ficarem em casa, né? Não, a pessoa não vai ficar em casa passando fome, passando necessidade, sem pagar seu aluguel e etc. Então eles ganharam um protagonismo ainda maior, né? E hoje a gente vê que é uma categoria bem grande. Pelas informações que eu tenho, assim, cerca de 5 milhões a 5 milhões e meio de trabalhadores hoje trabalham para os aplicativos, né, de uma forma geral. Seja Uber, seja aí também de bicicleta, de moto, então é muita gente, né? O desemprego muito grande, né? E esse é uma forma, na verdade, que eles acharam de tentar ganhar alguma coisa, né? E é de fato uma categoria que não tem acesso a absolutamente direito algum. E o ganho é muito pouco, né? A fala do Fabrício no início, quando ele diz que no início era bom. Ele tem essa fala, no início era bom, ou seja, no início eram poucos trabalhadores e uma taxa razoável que eles pagavam por entrega. Então havia, né, uma demanda maior pelo trabalho de cada um ali.
Então dava, assim como foi o Uber também. Agora, conforme o desemprego vai aumentando e as pessoas vão migrando para esse tipo de trabalho, a concorrência entre eles mesmos vai ficando maior, né? E esses aplicativos, ao invés de aumentarem o preço da taxa, ainda baixaram, né? Reduziram o preço da taxa de entrega. Então, realmente é bem precário, né? Eu vou falar para vocês assim que o lance da bicicleta não é só da bicicleta, não, é porque é um tipo de trabalho que, na verdade, esses donos de aplicativo aí, né, essas empresas, elas não têm custo algum com esses trabalhadores. Não só elas não fornecem uma bicicleta, uma moto, seja lá o que for, como, por exemplo, existe uma questão que eu acho que é pouco falado, que é assim, para as pessoas trabalharem nesses aplicativos, para além da bicicleta ou da moto, etc., ela tem que ter um celular, né? E não pode ser um celular qualquer. Tem que ser um celular compatível com as tecnologias de hoje. Mas se ela tem esse celular, e obviamente é um custo que recai sobre ela que tem que comprar isso e adquirir, não basta também. Ela tem que ter acesso à internet, porque senão ela não consegue se comunicar com a empresa, muito menos com as outras empresas que usam o serviço dela, farmácia, restaurante, mercado, etc. Então, isso também recai sobre eles. Ou seja, a passagem recai sobre eles, a alimentação no dia a dia recai sobre eles, o custo com a bicicleta, seja alugada ou seja a própria, que aí aqui entra a questão da manutenção, é com eles, né? E a questão do celular e do plano de internet, né? Então, assim, quando eu atentei sobre isso, eu já tinha feito o filme, mas eu liguei para eles, liguei para o Fabrício, para o Vitor, para a Bianca, para perguntar sobre essa questão da internet. E eles fazem, em média, e isso já tem mais de um ano, muito provavelmente o preço do plano já aumentou. Mas eles gastavam, cada um, em média, R$ 80 de internet por mês. Então, como a Bianca diz ali, né, que tem mês que não chega nem perto de um salário mínimo, e a Bianca, além dela, o marido também trabalha com o aplicativo, então você já tem de custo para essa família, né, de saída, R$ 160 para poder conseguir trabalhar, né, para além da bicicleta, da passagem, da alimentação, etc. Então, realmente, é bem complicado e é bem precário, né, e eles não têm segurança, não têm nada. E durante a pandemia aí, muitos morreram, né? Porque foram infectados aí. Não, esses aplicativos não forneciam sequer aí adequadamente álcool em gel, máscara e etc. Então é isso, né? Infelizmente a gente vendo o trabalhador sendo tratado como coisa mesmo, né? Eu acho interessante isso, porque eu acho que também teve uma... Eu lembro que rolava uma propaganda do iFood, né? Para se juntar, né? Como trabalhador, né? Como entregador, que era as bicicletas, as pessoas nas bicicletas sorrindo, né? Como se aquilo fosse um trabalho dos sonhos delas, né? E esse filme, eu acho que é importante a gente o cinema exatamente porque esse é o filme que diz exatamente o oposto disso, né? Pelo contrário, eles estão ali pelo desespero e eles procuram uma estabilidade, né? Eles querem ter uma carteira assinada. Ou seja, aquele emprego ali é o desespero deles, né? E sobre a questão que eu acho que Eduardo pode falar um pouquinho mais, né? Porque eu acredito que deve ter uma questão ali sobre a periculosidade, né, do trabalho deles, dos motoboys, eu não sei a fundo, né, porque eu não estudo isso, mas tu poderia falar um pouquinho sobre essa questão da periculosidade, como é que se dá nesse sentido? Sim. O grande problema que eu falei, que nós temos para a proteção desses trabalhadores é a lacuna da legislação, tá? Nós temos uma CLT que não abrange, pelo menos não de forma clara, não protege. A CLT é de 1943. Ela não foi atualizada a contento. Ela foi modificada a descontento.
ela era melhor em 43 do que é hoje, depois da reforma trabalhista. Ela era mais protetiva em 43. Então, a situação, sendo muito claro, ela piorou. Não existe intenção legislativa do poder público brasileiro em proteger o trabalho. Cada vez mais, na condição de procurador do trabalho, eu vejo o trabalho humano resvalado a um mero elemento produtor de riquezas de um capitalismo predatório. Estou falando assim com muita honestidade, até com certa dor no coração, tá? Porque eu lido com isso. Nós recebemos inúmeras denúncias contra essas empresas de aplicativos de entregas. O grande problema é, primeiro, a questão da periculosidade. Toda a legislação trabalhista é um trabalho perigoso, sem dúvida nenhuma. A grande quantidade de acidentes de trânsito é extremamente visível. A exposição, a falta de fornecimento de equipamento de proteção individual, não há nenhum ônus por parte da empresa no que se refere ao trabalho. Isso é uma coisa inédita no direito do trabalho. É um fenômeno da modernidade que veio para ressignificar. E nós precisaríamos de uma lei atualizada para esse fenômeno. E não temos. Tá? Então, o trabalho, de fato, é insalubre. Nós tentamos, através de atuação, por exemplo, o fornecimento do mínimo, máscaras descartáveis, álcool gel. E olhe que é o mínimo, porque, por exemplo, os adicionais, como Daniel falou, nomeadamente a questão da periculosidade, você não tem como fornecer a trabalhadores não empregados. E os tribunais, na sua maciça maioria, não reconhecem aos entregadores de aplicativo a condição de empregado. Nós temos aqui Luma, por exemplo, ela se define como entregadora autônoma. O autônomo é aquele que trabalha por conta própria, segundo a doutrina do direito do trabalho. Os trabalhadores de aplicativos são também considerados, embora eles estejam vinculados a uma plataforma, mas essa vinculação é entre aspas, porque eu entendo completamente diferente, sendo honesto. Eu entendo que há uma subordinação estrutural, eu entendo que eles têm direito a todas as verbas, eles estão totalmente submetidos a uma estrutura opressora, maléfica, que é essa modernidade. Através de uma alegoria de felicidade ou de uma alegoria de ecologicamente correto, a bicicleta é utilizada porque ela é mais barata, só por isso. Os custos de manutenção são em relação à questão o trabalhador, também nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma moto, por exemplo. Mas uma pessoa que passa 8 a 10 horas andando de bicicleta, ela está diante de um trabalho fadigante, exaustivo. A moto, neste carro, sob a ótica do trabalho exclusivamente, abstraindo a questão ambiental, a moto seria menos cansativa, embora bem mais perigosa em termos de periculosidade. De toda sorte, é um trabalho que precisa ser reavaliado à luz da legislação. Foi aquilo que eu falei, entre o forte e o fraco, é a lei que liberta e a liberdade que oprime. Nós estamos diante de uma situação de extrema opressão do capital sobre o trabalho, de uma extrema desproteção, e eu não vejo nenhum movimento legislativo, tá? Porque, olha, nós temos todas, embora eu não seja fã do Congresso Nacional, com todo respeito àquele órgão, mas definitivamente eu não sou fã daquele órgão na atual composição, mas nós temos representantes de todos os elos da sociedade, em maior ou menor quantidade. Tem lá o Partido dos Trabalhadores, tem o PSOL, como tem também o PSL, como etc, etc, etc. E eu não estou vendo o movimento de proteção desses trabalhadores. A pandemia veio, como bem disse Luma, para piorar uma situação de desfavorecimento do trabalhador que já estava instaurada antes da pandemia. As pessoas já trabalhavam precariamente, só que com a pandemia houve um aumento da oferta de mão de obra. Por quê? Porque o desemprego aumentou, muitos postos de trabalho, empresas tiveram que se ressignificar e demitiram empregados, outros fecharam as portas, e aí o trabalhador ficou à mercê de uma estrutura
que não se preocupam com ele, mas com a arrecadação, obviamente, com a lucratividade. E aí as pessoas começaram a aceitar qualquer coisa. Quando foi falado no filme a questão da greve, inclusive uma grave violação ao direito de greve, que eu entendo que naquele caso houve um crime contra a organização do trabalho, a única solução, quando o Estado não funciona nas relações de trabalho, na minha opinião, como procurador do trabalho, diante daquela situação retratada pelo filme, é o que a gente chama de autotutela. O que é autotutela? A greve. A categoria precisa se unir, precisa ter associações e sindicatos para fazer toda aquela reconstrução de direitos trabalhistas que veio desde as primeiras greves. Então, veja, a gente está falando de algo extremamente moderno que nos remete a uma situação de precariedade similar à Inglaterra da Revolução Industrial, quando as pessoas trabalhavam dessa forma, sem regulamentação de jornada, sem adicional de periculosidade ou insalubridade, sem repouso semanal remunerado, porque, pelos dados, cerca de 52% desses trabalhadores não tem nem um domingo para folgar. Eles trabalham de domingo a domingo. A pesquisa feita pela Folha de São Paulo, de 2019, data que foi feito o filme, era de 4 milhões de pessoas. A perspectiva hoje é que nós já tenhamos mais ou menos 5 milhões e meio de pessoas trabalhando de forma precária, perigosa, desprotegida, indigna, para empresas nacionais e multinacionais que só enriquecem a custa do trabalhador, porque, de fato, houve uma demanda consumerista, as pessoas começaram a pedir mais por aplicativo porque não podem sair de casa, houve uma oferta imensa de trabalho porque as pessoas ficaram desempregadas. Então, na ponta do triângulo, que é entre o trabalhador e o consumidor, quem é que está lucrando absurdamente? As empresas. E aí a gente pergunta, e o Estado brasileiro? Deitado em berço esplêndido, como diz o hino da República, sem fazer nada. Então, esse filme ele precisa trazer essa sensação de incômodo às pessoas que assistem. Porque ele é o retrato, ele é o desenho da exploração do ser humano através do trabalho. E como cineasta e como procurador do trabalho, eu me sinto assim profundamente honrado em participar do debate e assistir a uma obra dessa e saber que, de fato, assim como o Renato, existem pessoas preocupadas com algo que a sociedade hoje não se preocupa tanto. O direito do trabalho, hoje, eu acho que existem direitos da moda, por exemplo, direito ambiental, que eu acho fundamental, sem dúvida alguma. Mas as pessoas estão esquecendo também o direito do trabalho, que é o meio ambiente do homem. O homem também integra a natureza como ser vivo. Então, o direito do trabalho, a gente também avalia a ótica do meio ambiente de trabalho. E o meio ambiente de trabalho desses servidores, desses trabalhadores, desses obreiros, é assim uma coisa perversa. Porque, pela legislação, usando a interpretação tradicional, que não é a minha, repito 1.500 vezes se for necessário, porque eu entendo que há subordinação estrutural, a estrutura é subordinante e eles, portanto, seriam empregados, porque a habitualidade, a onerosidade e a subordinação são os requisitos da CLT. Tá? Não são autônomos, são subordinados. Não são empreendedores, são empregados. Mas a jurisprudência não tem entendido dessa forma. Então, o Ministério Público, que é o meu órgão, fica com as mãos atadas, porque não tem como obrigar essas empresas a reconhecer o vínculo empregatício. Porque, se reconhecer, isso comprometeria a funcionalidade delas, porque a base da cadeia produtiva é o trabalho sem dignidade. Por isso que elas são tão lucrativas. Quando elas passarem a ter a responsabilidade de depositar FGTS, 13º, repouso semanal remunerado, a estrutura vai cair. Porque elas foram criadas para essa estrutura precária, desregulamentada e exploratória, lamentavelmente. É legal ver assim, a paixão que você fala sobre isso. É bem inspirador assim, a gente ouvir
essa defesa, né, dos trabalhadores, que é extremamente necessário. E eu lembrei, assistindo do curta de Renato, de um filme belga chamado Você Não Estava Aqui, que ele trata também sobre essa questão, mas aí é uma questão não das bicicletas e da moto, mas dos entregadores de carro, né? E para a Amazon. No filme é exatamente para a Amazon. E tem a questão que a gente também vê no de Renato Prata, né, dos trabalhadores, uma questão muito subjetiva sobre como isso afeta, né, as relações familiares e até a autoestima, né, dos trabalhadores. Tem um momento muito que eu achei muito triste, né, no filme, até um dos momentos finais que o personagem fala: eu não consigo me ver no espelho e ver o meu futuro, né? É tipo assim, é extremamente triste essa fala, extremamente desesperançosa, e que a gente percebe que, tipo assim, ele quer um futuro, mas ele não vê perspectiva, porque o mínimo trabalho que se dá a ele é um trabalho extremamente degradante, que coloca ele abaixo da dignidade humana. Então, eu achei interessante esse ponto também. a, a personagem feminina, que eu não vou recordar o nome dela, a Bianca, né, eu acho, se eu não me engano, ela fala sobre a filha dela dizer que os pais estão muito cansados, né? Uma criança chegar para sua própria mãe e dizer: olha, você está muito cansada. É tipo assim, você como uma mãe ouvir isso de uma filha deve ser extremamente desesperador, né? E só queria pontuar essas coisas aqui. Eu vou até... Tivemos alguns comentários aqui no chat, né? Primeiramente de João Ferreira, que ele coloca aqui: como pensar em uma representação sindical de defesa do trabalhador quando há um desmonte da estrutura de representação de classe? Né? Infelizmente, a gente passa por um desgoverno que uma das primeiras atitudes e empenhos dele é exatamente quebrar, né, essa estrutura sindical, que eles combatem, inclusive, com muita veemência, né? Um governo que é contra seus trabalhadores, quem será por nós, né? O Renato aqui, o Fernando Trevas colocou, né? Renato é muito feliz ao constatar a relação distante do cinema brasileiro sobre a questão do trabalhador. É bem interessante trazer esse passado, né, do cinema começar com o trabalho e agora está tão distante dessa relação que é tão importante para a gente, né, que é o que nos sustenta, né, no final das contas. A Natália Falcão, né, falou aqui: os princípios da sustentabilidade são econômico, ambiental e social. Fernando botou aqui mais um comentário sobre Vidas Entregues, né? É um filme político, um retrato cruel dos desdobramentos do golpe de 2016, que desmontou o mundo do trabalho e aumentou a concentração de renda. Isso aí, muito bem colocado, Fernando. Podem continuar mandando suas perguntas e considerações aqui, tá, pessoal? Que a gente vai debatendo aqui. Eu tenho Dani, uma deixa eu pergunta. só fazer só um breve acréscimo. Certo. Isso é um fenômeno mundial, tá? O filme traz o recorte brasileiro, mas se o filme fosse feito em outro país, se fosse, por exemplo, eu fui estudar na Austrália inglês há 2 anos atrás, e um trabalhador de Uber, entregador, ele dormia na aula porque ele trabalhava quase 15 horas. Isso, volta até ao filme que eu comentei, ele é um filme belga, né, da Bélgica. Então, e trata a realidade muito, muito, muito parecida, muito parecida. E uma outra perspectiva que eu queria deixar para se comentar depois, se for o caso, é que a tendência, desculpa, eu não gostaria de ser o correio da má notícia, mas a tendência é piorar. Porque se hoje ainda usa um ser humano na relação de produção, no que se refere a delivery, o futuro vai ser com drones. Então, o desemprego, a gente vai sair de uma situação de subemprego, que é péssima, para uma situação de desemprego. Tá? E não há alocação de vagas, a extinção de vagas de trabalho. Então, é bem complicado. Era isso. Ótimo apontamento, Eduardo.
A gente tem que pensar, e eu acho que a discussão da gente aqui é exatamente a gente pensar formas ou até organizações, né, da gente como sociedade civil de tentar mudar essa realidade de alguma forma, né? E o tempo está passando e eu acho que é importante esse espaço aqui para a gente fomentar esse tipo de discussão. Mas eu queria fazer uma pergunta a Luma. Luma, quando você teve essa intenção de ser entregadora autônoma, o que fez você não se render aos aplicativos, né? Porque geralmente a gente vai, quando a gente está desempregado, a gente vai para a via mais fácil, né? Eu queria entender um pouco assim, se você já ouvia experiências ou você já conhecia pessoas que trabalhavam com aplicativo e qual foi assim o motivo de você resolver desvincular de tudo e como é esse processo de estar trabalhando sem os aplicativos, até para quem está nos assistindo, talvez ser uma forma viável, né, de ter esse tipo de emprego, né, de entrega de delivery. Então, basicamente, o que as plataformas fazem é conectar o servidor com o cliente. E sem isso, eu tenho que dar de conta de tudo no WhatsApp, é basicamente isso. E isso também, inclusive, atrapalhou muito a minha interação social, já que eu trabalhava no mesmo aplicativo que eu interagia socialmente, o volume de mensagens atrapalhava a conversa com meus amigos, a minha socialização. Isso atrapalhou bastante, já que eu fugi o quanto que eu pude dos aplicativos, justamente por conta dessa limitação, digamos assim. De certa forma, eu tenho eu tenho complicações a mais com essa minha autonomia, mas também eu tenho liberdade em outros sentidos, porque alguns colegas falam muito sobre bloqueios indevidos. Na verdade, eu nunca nem mexi em nenhum sistema de aplicativo, eu sempre me recusei a, a alimentar essa plataforma que ganha tanto dinheiro sem custo nenhum, assim, é como o Eduardo falou, zero custo, assim, não tem máscara, não tem álcool em gel, se eu não me engano, a 99 agora tem distribuído as bags, né, que é as mochilas de entrega. Isso é até uma coisa que eu vou confirmar, que eu não tenho certeza, mas um colega meu falou isso, e nem a bag, por exemplo, nem a bag, o iFood e o Uber Eats e outras plataformas estavam entregando e faziam até esse acordo que com alguns dias poderia ser ressarcido sobre... Enfim, você teria que comprar até a bag, teria que ter o equipamento todo e se responsabilizar por qualquer coisa, por tudo, assim. Massa, muito massa mesmo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Sayonara. Aqui o Fernando falou um negócio no chat que é bem interessante a gente pensar também, né? Que os 3 trabalhadores do curta, né? Que os personagens são negros, né? Ou seja, a escravidão continua no Brasil agora em formato high-tech. Sobre isso eu queria fazer um comentário. Posso falar? Claro, fica à vontade. Não, então, é interessante ela ter tocado nesse tema aí, porque assim que eu lancei o filme, tinha uma crítica muito comum, né? Que as pessoas perguntavam assim, mas teu filme está vendo só um lado da questão, porque tem muita gente que está trabalhando com esses aplicativos e estão satisfeitos, porque, de fato, eles trabalham quando querem, né? E fazem o horário deles e tal, e está tirando um dinheirinho aí a mais. E eu não nego isso, só que aí é preciso esmiuçar um pouco melhor para entender também, né? Porque quando eu fui conversar com eles, fazendo trabalho de campo, de fato, eu conversei com alguns trabalhadores que falaram para mim, não, tá de boa, isso aqui chegou e tá dando para tirar um troco aqui, eu faço meu horário mesmo, trabalho quando eu quero, tá tudo bem. Só que quando você vai ver quem são esses trabalhadores que tá achando que tá de boa, aí você vai ver que são pessoas que estão ou são classe média ou próximo disso, e brancos, na maioria. E geralmente jovens, universitários, né? Ou seja, estudantes,
Então, são pessoas que não têm conta a pagar, não têm filho para criar, não têm aluguel para pagar, luz, não tem que botar comida dentro de casa, né? Então, para eles, de fato, ir ali, ganhar um troquinho e depois ter o seu dinheirinho para tomar uma cerveja no final de semana, não é crime algum, é um direito dele, obviamente, né? Mas o que eu falei, o que eu respondia e respondo até hoje em relação a isso, é essa questão assim sabe, essas pessoas, na verdade, a minha intenção era mostrar pessoas que só estão tendo esse meio para sobreviver. E aí, quando você chega nessas pessoas que estão sobrevivendo única e exclusivamente, praticamente, desse trabalho, você chega nas favelas e você vai chegar em pessoas pretas, né, que não tem prática. A fala da Bianca uma fala dela é muito ilustrativa a respeito disso. Quando eu pergunto para ela a respeito dessa questão, e ela fala: meus vizinhos estão tudo descendo para trabalhar com aplicativo. O que ela está falando? Ela mora no morro, ali no morro ali de Ipanema, do bairro de Ipanema. Ela está falando que os vizinhos dela, desempregados, do morro, estão descendo para trabalhar com isso, né? Então, assim, e de fato a gente via, né, muita gente, morador de favela, trabalhando com isso, né? Então há um recorte que é preciso ser feito, né? O filme não tem, eu costumo brincar assim, eu não faço a mínima questão que alguém de direita assista meu filme e goste dele, né? Se ele quer romantizar a pobreza, a exploração e a miséria, ele pode assistir Globo Repórter, tem um monte de matéria o tempo todo no jornalismo aí brasileiro aí que faz sobre isso, que vai mostrar que inclusive as pessoas estão cuidando da saúde andando de bicicleta, né? Mas, né, colocando essa questão, né, ideológica aí de que não, isso é bom para a saúde, tá bom? É bom para a saúde quando você faz de fato por lazer ou por esporte, que aí você, né, determina uma quantidade de tempo a fazer, a intensidade, né, desse esporte, etc. Agora, quando você fica na rua 12, 14 horas pedalando, aí é o contrário, a sua saúde vai para o brejo, né? Ouvi relatos que não estão no filme, de conversas que eu fiz com outros, de pessoas tiveram que parar por problema no joelho, né? Pô, é isso. Então, assim, vai desgastando tudo, né? E tem a questão também que é importante falar, sobre essa questão de relação de trabalho, né? Que só não reconhece isso como relação de trabalho porque não quer. Porque, por exemplo, quando o Vitor fala que o amigo dele levou um tombo, né, e deslocou o ombro, e aí o Vitor fala: cara, vai no médico, porra, vai no hospital logo, vê logo isso. E aí o cara fala: não, eu vou terminar meu turno e depois eu vou. Quando ele diz que ele vai terminar o turno dele, é porque é o seguinte, é porque existem dois tipos de entregadores: os nuvens e os OLs, operador logístico. Os nuvens, de fato, fazem o seu horário e trabalham onde querem e quando querem. São chamados de nuvens. Os OLs, não. Esses chamados operadores logísticos, eles são determinados pelos próprios aplicativos onde eles devem trabalhar e quanto tempo eles devem permanecer naquele local que foi designado para eles. Se isso não constitui uma relação de trabalho, eu não sei mais o que é relação de trabalho. Não sei. Porque se você é obrigado a ficar num determinado lugar cumprindo horário e não pode nem sair dali, se isso não é uma relação de trabalho, se isso não é uma relação patrão-empregado, então eu não sei. Então eu sou muito ignorante, eu preciso estudar um pouco mais para saber, porque para mim é a total configuração da relação de trabalho. Agora, é importante a gente entender, que aí também foi falado aí em relação a golpe e tudo, que é isso, né? Na verdade, não é que o Estado não esteja fazendo nada, antes ele não estivesse fazendo nada, mas ele está trabalhando exatamente para isso, né? É para o desmonte, né? Ele fez a deforma trabalhista, a deforma da Previdência, né? Congelou o teto de gastos no social, né? O que ele está fazendo com isso, dentre outras coisas, obviamente, mas principalmente é baratear o preço da força de trabalho, que é isso que os capitalistas querem, que a pessoa trabalhe por qualquer coisa. Agora, mesmo com essa reforma, teve coisas que eles não conseguiram derrubar,
mas que esse tipo de relação de trabalho por aplicativo está derrubando, ou melhor, já derrubou, porque o cara que trabalha, a pessoa que trabalha por aplicativo, ele não tem 13º, não tem férias, não tem folga, ele não tem uma jornada de trabalho especificada, né? Máxima ali, ou mínima pelo menos, né? Não tem nada, não tem um salário mínimo. O cara não tem o direito a um salário mínimo. Se ele não conseguir, como a Bianca falou, um salário mínimo no mês que ele trabalhou, é problema dele. Ele que se vire com o que ele conseguiu. Percebe? E isso é diretamente o barateamento da força de trabalho, que é isso que está por trás. Né? A intenção é exatamente transformar o trabalhador brasileiro numa mercadoria extremamente barata e atrativa para essas empresas. Né? Que a pessoa vai trabalhar por qualquer coisa, porque ela está desesperada. Percebe? E isso também é importante lembrar. Não vem de hoje. Né? A gente entrou na chamada era neoliberal desde a década de 90. Né? Desde a década de 90 para cá, que vem sendo mudado, modificado e retirado direitos trabalhistas, vem sendo modificado muita coisa. Né? Há uma disputa ideológica muito grande também por trás disso, né? Entra a questão do empreendedorismo, entra a questão da qualificação, empregabilidade, são criados esses conceitos, né, para mascarar aquilo que é a realidade, né, que eles estão querendo. O processo, por exemplo, no Brasil, um processo de terceirização, o Brasil entra no ano 2000, e isso pega, inclusive, os governos do PT. Foi o período em que mais se terceirizou na história do Brasil, ou, né, usando o jargão deles, como nunca antes na história do Brasil. E o que é terceirização, se não precarização e baixos salários? E eu falo isso, não falo de leitura, de questão teórica, não. De 2012 a 2015, eu trabalhei como terceirizado numa escola pública aqui do Rio de Janeiro. Né? Por uma empresa terceirizada, eu trabalhei lá 3 anos, ganhando um pouquinho mais que um salário mínimo, e a lógica é exatamente a explorar o máximo possível o trabalhador terceirizado. Porque o terceirizado, eu, por exemplo, entrei como auxiliar administrativo. Trabalhava num determinado setor da escola. Depois de um tempo que eu aprendi o serviço, comecei a tocar o serviço, eu fui jogado para outro setor, mas fui mantido no primeiro. Era só para cobrir, porque ali estava dando problema, então eu fiquei trabalhando em 2 setores. Quando eu vi, já tinha o 3º setor e o 4º. Percebe? Por quê? Ao invés de contratar, vamos explorar esse que está aí. Então, eu trabalhava em 3, 4 setores, mas ganhava um salário só. E no dia que eles começaram, porque existe também uma máfia por trás dessas empresas terceirizadas, né? Que são verdadeiros bandidos mesmo, que comandam a maioria disso, e entra, tanto que a razão social delas muda praticamente uma vez por ano, porque eles não pagam os encargos trabalhistas, não depositam FGTS, não faz nada. Né? Mas isso foi fechado os olhos diante disso. E isso já era precarização, isso já é o barateamento da força de trabalho. Percebe? Mas isso foi, não, mas tem emprego. Ah, tudo bem, tinha mais emprego antes, sim. Mas que tipo de emprego? É isso que a gente quer? Percebe? Então, isso já foi também remodelando e desmontando, né, os direitos trabalhistas, né, e reduzindo-se salário. Né? Quando, por exemplo, durante o governo do PT, houve um aumento no preço, no poder aquisitivo do salário mínimo. Né? Houve um aumento real, né, de poder de compra, né, do salário mínimo. Isso, para o capitalista, significa um aumento de custo. Então, existem períodos em que eles, de fato, falam, não, tudo bem, a gente está ganhando muito, vamos jogar umas migalhas aqui para eles. Mas quando entra em crise, como isso que a gente está vivendo, um desdobramento da crise de 2008, sistêmica do capital, né, você tem aí, passa o rodo em tudo, né, porque é preciso salvar o grande capital. E o que a gente está vendo hoje, inclusive, pós-golpe principalmente, né, é uma mudança, inclusive, na lógica de acumulação de capital aqui no Brasil. Né? Você vê, aqui a gente está vivendo hoje, a gente está vendo
que os grandes capitais, as grandes empresas, não estão tendo prejuízo nem com a pandemia, pelo contrário, né? Estão lucrando cada vez mais. E, em compensação, estão engolindo os médios e os pequenos. Né? Então, isso tudo tem que ser visto, isso tudo tem que ser debatido. Né? Não pode ser um debate raso, porque senão a gente não sai do lugar, ou melhor, se afunda cada vez mais. Né? Então, não é questão de pessimismo, mas eu não vejo a mínima possibilidade da classe trabalhadora hoje conseguir qualquer tipo de vitória que não seja por fora da luta institucional. É gente na rua, ocupando as ruas, e greve geral, porque é onde dói no capitalista. A greve dói no bolso deles. A gente teve o exemplo da categoria dos caminhoneiros. Uma única categoria colocou o país de joelho. É isso. Esse é que tem que ser o embate, não a questão institucional apenas, que a institucionalidade a gente já está vendo o que ela está fazendo por nós. Ela está aprofundando o nosso poço. Né? Então, eles também só obedecem à força das ruas. Né? Então, para que haja uma reação, né, eu acho que a gente tem que pensar por aí. Massa, Renato. Muito massa mesmo. Teve até um comentário aqui, ó, de Fernando Trevas, dizendo que a Bianca, né, ainda faz um comentário sobre o Itaú, que derruba toda a publicidade do banco. Estou até com trauma do Itaú. É um problema até, né, um momento ali meio cômico, né, porque o Itaú, teoricamente, é o que ainda fornece. Na relação ali, é ainda o menos pior, né? E ela, meu Deus, estou com trauma do Itaú. Mas o Itaú, na verdade, utiliza eles para fazer propaganda, né? Sim. Não só eles, como todos os que a intenção daquelas bicicletas é isso, é fazer Sim. propaganda na cidade do Itaú. Então, eles, na verdade, utilizam ele. Você, na verdade, está trabalhando para o marketing do Itaú quando você usa aquela bicicleta. Com certeza. Aí o Fernando está muito aqui. Banco e mídia estão juntos no desmonte do mundo do trabalho. Deixa eu abrir um ponto aqui, Dani, por favor. Fica à vontade. Quando eu falei que a CLT é difícil para alguns tribunais, aliás, para a maciça maioria dos tribunais, enquadrá-los como empregados, é porque há uma diferença entre empregados e trabalhadores. Trabalhadores, eles sempre são e serão. Só que eles são considerados trabalhadores autônomos. É muito difícil para quem não está dentro da estrutura judiciária do trabalho compreender o quão é complicado você explicar para os tribunais o que, aparentemente, como o Renato falou, que é óbvio. Eles são empregados, eles são mais do que trabalhadores. Eles estão subordinados, como eu falei, a uma estrutura altamente corrosiva e altamente exploratória, tá? Que é a plataforma de aplicativo. E, nesse ponto, eu concordo com você em gênero, número e grau. Se tem tentado desesperadamente, dentro do Ministério Público do Trabalho, institucionalmente, assegurar esses direitos. E, até agora, todas as nossas medidas elas foram rebatidas pelo próprio Poder Judiciário. Quem foi que oficializou a terceirização no Brasil? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, dizendo que era legal em qualquer atividade, e depois veio uma lei que regulamentou a terceirização. Tá? Então, na verdade, assim, nós temos de todos os ângulos golpes no direito do trabalhador. E quando você, como autoridade pública, e aqui vem o meu depoimento pessoal, acredita ainda, é bom enfatizar, ainda, no direito do trabalho e na possibilidade de uma proteção maior ao descalabro que a gente está vendo, você sofre desesperadamente. Você sofre tanto quanto aquelas pessoas que estão ali, porque você se sente completamente impotente diante de uma estrutura que está muito mais comprometida com o capital do que com o trabalho, que é a estrutura pública brasileira, que não é diferente das dos outros países. Essas ondas precarizantes e desreguladas, nós vivemos uma ditadura mundial do capital, tá? Sob a minha ótica. E todas essas ondas precarizantes, elas acontecem em maior ou menor intensidade de acordo com a legislação local, quer dizer, a legislação de cada país. Então, como no Brasil é um país que está numa condição econômica desfavorável,
essas ondas precarizantes elas se tornam extremamente mais fortes. Por quê? Porque ela tem uma legião de desempregados, de pessoas famintas que trabalharão por qualquer coisa. Isso, por exemplo, na Suíça não ocorreria. A gente vai pegar dois paradigmas completamente diferentes. Mas eu citei o exemplo da Austrália, que é um país onde se tem uma razoável condição de vida. Eu morei lá um tempinho. E há também situações não iguais e não tão graves, mas similares. E se você pegar o Uber, por exemplo, você vai ver que a estrutura é global, pode melhorar a remuneração, mas o sistema precarizante é o mesmo. Nós estamos de uma ditadura global, mundial, do capital sobre o trabalho, onde o interesse é exclusivamente a lucratividade em detrimento de direitos humanos fundamentais e de direitos sociais. Essa é a verdade do mundo moderno. Bem-vindo ao século XXI. Tá? E a gente vai lutar com as armas que a gente tem. Agora, a gente precisa. E aí eu também concordo com você, tanto que eu falei, o que é que funciona nessas hipóteses quando as instituições estão de mãos amarradas? Pelo menos aquelas que querem fazer alguma coisa. A autotutela, a greve, o protesto, a paralisação, inclusive a greve é um direito constitucional do trabalhador, de qualquer trabalhador, não é só de empregado, não. E ela precisa ser exercida. Quando o Estado não funciona, eu vou autotutelar o meu direito. Eu vou fazer greve. É autotutela. Então, é uma situação extremamente desanimadora. Mais uma vez, o filme traz um ganho. Eu acho muito, 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 muito bom. A Dani sabe que a gente também faz filmes ligados a direitos. A gente não fez ainda sobre direito de trabalho diretamente, mas a gente fez muito sobre direitos humanos, a questão de diversidade sexual e gênero e tal. E eu acho assim simplesmente espetacular quando a arte se transforma numa arte transformadora. Então é isso que a gente está tendo. O filme está colocando uma situação, está nos colocando para refletir e vai colocar quem o assistir para refletir. E mesmo que venha alguém para discordar, dizendo que o filme, digamos, eventualmente possa ser maniqueísta, que não é, porque, na verdade, o retrato da realidade do filme é objetiva, não é subjetiva, é aquela mesma realidade, porque eu trabalho com isso, na condição de fiscalizador, e vejo que mas mesmo alguém que venha criticar por ser maniqueísta, só vi um lado, só vi um polo, é um filme ideológico, que também eu não vejo que seja necessariamente. Eu acho que a realidade está muito objetivada no filme, está muito clara. Isso vai fazer essa pessoa que pensa dessa forma, que vai criticar dessa forma, refletir. Então, o papel do filme está muito bem posto. E aí, eu quero dar os parabéns a você, Renato, quando você coloca, de fato, isso. Porque é exatamente isso. Agora, é preciso ver que segmentos do poder público também estão reféns dessa ditadura econômica, que é uma macroestrutura opressora que você não tem ideia. Que uma canetada de um procurador, de um único juiz isolado, não resolverá um problema que é tão macroscópico como esse que você apresenta no seu filme. Você está me entendendo? Então é isso, gente. Eduardo, eu concordo com você e sei muito bem que muitos funcionários públicos aí passam o inferno em vida aí para poder fazer esse tipo de luta, né? Não quero ficar aqui me utilizando como exemplo, que eu não sou exemplo de nada, mas é porque aconteceram algumas coisas na minha vida e eu fui aprendendo com elas, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente aprender com as nossas experiências. Eu já fui funcionário público aqui do município do Rio de Janeiro e eu perdi o meu emprego, eu fui demitido por justa causa da Prefeitura do Rio por fazer organização política e luta política dentro do município, dentro da instituição onde eu trabalhava, né? Eu fui o único caso, eu fui da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Eu tomei 2 justas causas. A primeira eu coloquei na justiça, voltei, ganhei, porque eles absolutamente não tinham sequer alegado qual era o que acarretava isso, porque eu estava tomando uma justa causa. E depois eu voltei, fiquei mais um ano e fui demitido por justa causa de novo. E isso por quê? Exatamente porque a gente queria, por dentro da instituição,
né? Melhorar aquela instituição, né? Uma das nossas pautas, por exemplo, era parar com a guerra entre guarda e camelô, por exemplo, né? Então, assim, quando você está lá dentro, a pressão é muito grande, é muito forte, né? E tem essas ameaças e tem essas consequências, né? Como as que eu acabei sofrendo, que depois eu tive a segunda demissão, segunda justa causa, embora eu tenha ganho na justiça, eu não tive o direito de retornar à instituição. Me foi negado o direito, mesmo tendo ganho a causa, entende? A contradição da coisa. Bom, mas se eu estava certo, e se eu fui, inclusive, indenizado, por que eu não posso voltar ao meu trabalho? Por que eu não posso reocupar meu posto de trabalho? E aí são essas forças, porque a gente... Eu sou um velho marxista, então no Manifesto Comunista tem uma frase que o Marx falava que é exatamente isso, assim. O Estado é o petit comité, ele muito irônico ainda chamou de pequeno, é o petit comité da burguesia para gerenciar seus negócios, né? Fazer prevalecer seus interesses econômicos e políticos. Então o Estado tem lado. O Estado não é neutro, assim como nada é neutro, né? Assim como uma conversa que veio à baila aí agora e tá aí que a arte neutra, porque o artista não existe neutralidade em lugar nenhum, né? É por isso que eu não tenho problema nenhum em dizer meu filme tem lado sim, é do lado da classe trabalhadora, que é a minha classe, que eu também sou classe trabalhadora, né? E ele tem lado, e é esse lado que eu vou defender, é esse lado que eu vou mostrar. Pode acusar do que for, né? Até para mim não tem problema nenhum isso. Eu falo isso abertamente. Eu acho que pior é quando fazem um filme que você vê que é um filme que fica aí romantizando a miséria, romantizando a pobreza, que só serve aos interesses de quem tem, e aí você vai conversar com a pessoa não, mas eu nem quis ver esse lado, meu filme não tem lado, meu filme é um filme assim. Não. Você ligou uma câmera, meu. Ali é o que eu costumo dizer o seguinte, tem cena do crime. O cinema não é inocente, né? Não existe inocência, nem no cinema, nem arte nenhuma, nem lugar nenhum, né? Todos nós temos o nosso lado. Então, entendo bem isso que você está falando, né? Porque vivi parte desse problema também, como experiência própria, mas também sei, conheço muitas pessoas, tenho amigos que são funcionários públicos, que também e que são do judiciário e que me contam aí o que eles passam exatamente porque eles, por dentro da instituição, tentam brigar contra isso, né? Mas por isso que eu falei naquele momento que assim, não é abandonar a luta institucional, mas ela não é o centro. Porque a institucionalidade responde às pressões da rua e da classe trabalhadora. Então é por aí que a gente tem que ir. Massa, Renato. Aqui o Fernando Traves comentou: quem fala em neutralidade está ao lado do capital. Isso me lembrou um meme que estava rolando um dia desses, né? Que era: você é de esquerda? Você é de esquerda. Você é de centro? Você é de direita, na verdade, né? Mas, voltando, a gente já está chegando ao fim, né, do nosso debate, já são 9h47, aí já pertinho das 9h50, e eu queria que cada um de vocês desse uma palavrinha final, agradecesse e se despedisse aí das pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar aí no nosso canal de YouTube. E queria isso, que esse momento agora final fosse essa despedida da gente. Pode ser? Começa aí, vamos pela mesma ordem aí das primeiras falas. Eduardo, pode começar aí, se despedindo. Bom, gente, eu queria, mais uma vez, parabenizando o Renato. Acho que a obra é espetacular. Eu acho que ela é mais do que isso, ela é necessária. Eu queria que outros cineastas adentrassem ao mundo do trabalho, mostrassem suas visões sobre o mundo do trabalho. O trabalho é o ar que a gente respira, a sobrevivência do ser humano. E ele precisa, de fato, ele não tem um caráter exclusivamente patrimonial, ele não é apenas o salário que se resume o trabalho, mas é a manutenção da vida humana. Né? Na economia de mercado, ele é a manutenção da vida humana. Então, que ele seja tratado com dignidade e que essas garantias sejam, de fato, efetivadas, conforme prevê a Constituição Federal. Felizmente, a nossa realidade não é essa, mas eu tenho um ditado para mim que me serve na condição de procurador do trabalho, que fala o seguinte: quando o universo
lhe mostra o difícil, a difícil luta, é para lhe ensinar que essa luta não é impossível. Então, é isso que me move enquanto procurador do trabalho. Enquanto houver vida, haverá luta, haverá esperança por dias melhores. Então, eu espero que outros projetos como este cheguem até nós e que a gente possa estar lutando pela dignidade da força de trabalho humana que se confunde com a própria humanidade. Muito obrigado. Um abraço. Pode falar aí, se despede aí do pessoal, Luna. Dê suas últimas palavras. Então, como o Eduardo falou da importância da arte, principalmente do cinema, está trazendo cada vez mais e pautando o trabalho. E a posição dele também de extrema importância. Uma pessoa como ele, como você falou, que gostou de ver a paixão, como ele fala, na verdade, eu acho que é revolta. É mais revolta do que paixão. A gente assiste as pessoas em desespero, a gente assiste as pessoas em fome e a gente só se revolta. E como ele falou, a manutenção da nossa existência, de todo o sistema que a gente precisa, e tem que ser feito com inteligência mesmo, que eu acho que é até uma coisa muito tola pensar que algumas pessoas devem ser submissas às outras. Ainda tem essa questão do racismo, né, que está totalmente entrelaçada ao sistema capitalista. É por isso que eles escolhem características de pessoas para desumanizar, inferiorizar, para que elas estejam forçadas, e estejam à margem, estejam forçadas a fazer o que o sistema pede. Por isso que os protagonistas, os meus colegas protagonistas do filme, são negros, e a gente tem que ressaltar também essa questão do racismo e sempre pautar a forma mais ecológica de exercer qualquer profissão, sem romantizar também, sem pensar que na questão das bikes, por exemplo, isso realmente potencializaria o abuso que sofrem os bikers. E muito utópico, precisaria, na verdade, que outras pessoas que usam carros em modo de passeio e tudo mais, que utilizem a bicicleta, não colocar mais uma responsabilidade em cima do trabalhador, assim como outra responsabilidade em cima do trabalhador é salvar a crise financeira, assim como as plataformas e as grandes empresas vão continuar retendo o poder e colocando pessoas abaixo para fazer essa manutenção do próprio poder. Então, é sobre isso, é sobre ter empatia, é sobre se revoltar, é sobre qualidade de vida para todo mundo e a gente exercer as funções que toda a sociedade precisa em todas as áreas, com dignidade, com o mínimo, com o básico e com inteligência. É isso, Vamos lá, obrigada. Sayonara, daí tua palavrinha final. Ficou mais quietinha Posso hoje, bater, mas posso bater palma para a Luna, né? Eu sabia, que bom que você veio representar aí para a gente, trazer essa fala tão como o Ícaro, acho que foi Ícaro que falou aqui, alimentar a nossa resistência, né? Que apesar de não ser nosso lugar de fala, acaba, e eu espero que você tenha se sentido acolhida também, né? Acaba sendo nosso incômodo, mas eu espero que você tenha se sentido acolhida nesse lugar, que é também de colegas que se colocam contra, né? Revoltados com essa situação. Eu fiz exatamente a mesma coisa, só peço licença para ressaltar isso, porque também não é meu lugar de fala, o racismo, mas a gente se revolta igual e não tem como separar essas duas coisas. Uhum. E eu que agradeço para vocês pela oportunidade de estar falando aqui. Eu vou estar disponível para vocês qualquer outra situação aí, qualquer outros debates, qualquer outros trabalhos. E é isso. Obrigada, Sayonara, obrigada a todo mundo. Obrigada a vocês, Eduardo, Renato, pelo filme maravilhoso, né? E por esse momento. Eu só tenho a agradecer, ficar caladinha mesmo escutando, mas estou aqui com o coração, saio com o coração mais animado de poder alimentar essa resistência, como disse Ícaro. Gente, boa noite. Obrigadão. Daniel vai encerrar aí. não, ainda tem Renato aí para dar a palavra final, terminar aí com chave de... Desculpa, Renato.
Eu queria agradecer aí mais uma vez pelo convite, né? Gostei, achei interessante o debate, o formato, né? E convidar vocês a assistirem o Incluídos, que também está lá no meu canal do YouTube, né? Renato Prata Biar, meu canal lá. É um filme que a gente lançou agora em fevereiro e que não falta provocações dentro daquele filme também, né? A gente foi atrás de uma categoria que, assim, essa questão da ausência total de direitos de trabalho, ela não é novidade, né? É porque ela está se tornando hegemônica agora. Mas sempre houve, né, parcelas da população que nunca tiveram acesso aos direitos de trabalho. E são pessoas que trabalham e produzem uma quantidade enorme de riqueza, mas que não conseguem usufruir dessa riqueza, né? Só para citar um único dado aqui, né? A Ambev, toda a cerveja vendida no Brasil, cerca de 40% dela é vendida em latinha, né? Então, a pessoa que cata a latinha na rua, como é o caso dos catadores que a gente mostrou, ele é diretamente responsável por essa enorme taxa de lucro que as empresas de bebida alcoólica ou de refrigerante têm, né? Além do refrigerante, ainda tem a PET, a garrafa PET também. Então, assim, estão diretamente ligados a isso, né? E a gente, no filme, mostra isso, né? Mostra a opinião desses trabalhadores em relação ao discurso do meio ambiente, né? Que é muito utilizado. O Brasil é o país que mais recicla lata de alumínio no mundo, né? Mas a gente tem que ver a que preço isso. Quem é que faz esse trabalho? Quem é o responsável por reciclar 97% dessas latinhas? São os trabalhadores que fazem esse trabalho de formiguinha, de catar lixo doméstico, de catar caçamba de lixo, né? Então, a gente precisa entender qual é o preço pago para que o Brasil ostente lá fora, né, o título de maior reciclador de lata de alumínio no mundo. Não é uma preocupação com o meio ambiente, é uma preocupação com a exploração dessas pessoas e de aumento na taxa de lucro dessas empresas, mais uma vez voltando a isso. Então, queria convidar vocês a assistir Incluídos e compartilhar nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, WhatsApp, grupos de WhatsApp, porque os filmes que eu tenho feito, eu tenho jogado eles, de fato, no YouTube, exatamente porque a gente quer puxar esses debates. Eu quero que qualquer pessoa que... A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, mas que tenha minimamente um acesso à internet, possa ver os filmes e possa, dali, dar uma opinião, né, aguçar o senso crítico dela, etc., puxar esse tipo de debate, que é muito importante. Então, queria convidar vocês a ver e ajudar na divulgação do filme. E, mais uma vez, agradecer a participação de todas e todos aí, agradecer pelo convite, né? E estamos à disposição aí, quando precisar, é só chamar. Muito obrigado. Só para finalizar, vou ler aqui alguns comentários do pessoal. João Ferreira falou aqui: parabéns, Ecos, pela iniciativa, pela temática e pela coragem de debater temas tão importantes, as mudanças das realidades sociais. O Ícaro de França, que encontro, parabéns, pessoal, pelas explanações. Isso alimenta a resistência e fortalece a luta. Abraços. Fernando Trevas, parabéns ao Axim pela sessão e pelo debate. E João Ferreira finaliza dizendo: muito lúcida esta fala de Laísa Luma. Então, pessoal, eu aqui, como apresentador, queria agradecer bastante, em nome do Instituto Ecos, a presença de todos vocês que estão aqui nos acompanhando, principalmente, né, e por vocês que aceitaram esse nosso convite de estar aqui, tirando um tempinho do tempo de vocês para a gente realizar esses debates, que foi extremamente proveitoso, extremamente necessário nesse momento, né? Queria pedir também que vocês nos sigam e continuem nos acompanhando no Instagram, @Instituto Ecos. A gente realiza o Ecocine uma vez por mês, geralmente nas últimas terças-feiras do mês, e sempre trazendo temáticas como essa, que é muito importante para a nossa sociedade e para esse debate de mudanças, né, de resistência da nossa sociedade. E é isso, também queria agradecer à Prefeitura de João Pessoa, que através da Lei Aldir Blanc tem proporcionado, e através da Funjop tem proporcionado, a gente está realizando aqui o nosso Ecocine. E é isso, pessoal. Novamente agradecendo a presença de todos vocês e encontro vocês nas nossas próximas sessões do Ecocine. Tá bom? Até mais, pessoal. Boa noite.